Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Glória a Deus. Amados, vamos abrir nossa Bíblia. O Bendito Evangelho Genuíno, parte 21. Jó 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com Deus, e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Aqui nós vemos a necessidade primária, desde a queda, voltar-se para Deus, de coração. E quanto mais nós nos voltamos a Deus de coração, pela graça, muitos dizem, pastor, essa tarefa ela é impossível. Não, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, e nos deu o seu Espírito dentro de nós que clama Abba Pai. Certamente quando uma pessoa vê o Evangelho como algo difícil, ele está totalmente equivocado. Porque o Evangelho é assim, ele é impossível para quem está na carne, não é difícil, ele é impossível para aquele que está na carne, e ele é fácil para aquele que está no Espírito. Então, ou ele é fácil, ou ele é impossível. Agora, difícil, não é. Nós precisamos analisar esse prisma. Se eu estou dependendo da graça, o Senhor disse que o fardo dele é leve, que os mandamentos dele não são pesados. A graça me conduz de forma milagrosa. Se eu estou na carne, não é uma questão de difícil, é uma questão de impossível. É uma questão de que não vai fluir mesmo. Então nós precisamos entender que desde a queda, o homem precisa se voltar para Deus pela graça. Diz em Provérbios 8,35, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Lá está um Deus sedento de restaurar todas as coisas desde a queda, devolver a abundância para o homem. Ele quer que o seu favor flua em todas as áreas da nossa vida. Isso está muito claro de Gênesis e Apocalipse. Um Deus generoso que vai na viração do dia, mesmo depois de que Adão e Eva pecaram, e propõe para eles que vai enviar o seu filho para pisar na cabeça da serpente. E aqui ele diz, reconcilia-te, pois, com ele. O homem tem uma necessidade desapercebida, que é reconciliar-se com Deus. O sangue de Jesus nos perdoando, o Espírito Santo inclinando o nosso coração, gerando este ânimo, essa alegria na oração, leitura bíblica, na renúncia. Não deve ser feito no esforço, não deve ser feito para Deus, mas sim ser feito com Deus. É uma operação de comunhão, vivificação. É algo milagroso. De forma que Deus que propõe, Ele oferece todos esses recursos para nós. E Ele lhe dá a diretriz. Reconcilia-te, pois, com Ele. Há uma necessidade, desde a queda, eu repito, do homem alcançar níveis cada vez mais profundos de interesse por Deus, percepção de Deus, amor por Deus, essa comunhão gostosa que Ele quer ter conosco. A Bíblia diz, Deuteronômio 30, versículo 20, apegando-nos no Senhor, porque disso depende a sua vida. Quando pela graça entramos nesse processo diário, maravilhoso, gostoso, de alcançar níveis cada vez mais profundos de comunhão com Ele, estamos no caminho da sabedoria. Porque o Espírito da verdade, quando nós lemos a palavra, o Espírito da verdade também é o Espírito de vida. O mesmo Espírito que revela essa necessidade de reconciliação é o Espírito de vida que entrou em nós para nos dar essa condição. Agora vemos que se as pessoas não percebem, estão cegas quanto à necessidade de reconciliação, elas não cooperando nesse processo de reconciliação e restauração do coração, não terão visão e percepção espiritual de que são da família de Deus e de que toda a herança pertence a eles. O seu coração endurecido, não quebrantado pela graça, não percebe a herança, não traz glória para o Senhor.
Se eu não sei que o Senhor quer que eu reconcilie com Ele, então eu não estarei acessível para receber os resultados e benefícios desse testamento. Olha o que diz em Mateus 13:58. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Lá estava diante deles o Messias, lá estava um Deus interessado em curar, libertar, prosperar, santificar, mas o processo não se efetuou pelo despreparo do coração desde a queda. Eles não acreditavam, de forma que os benefícios gratuitos não podiam chegar na sua vida, por causa da sua incredulidade. Olha, um coração incrédulo é um coração não entregue à graça. Vamos dar um exemplo que uma ferida precisa passar pomada 3 vezes por dia. Aí você passa uma vez ali, mal e mal, gruda na roupa a pouca pomada que você pôs, e ela começa a infeccionar, e ela começa a abrir. Olha, uma pomada tão boa. Então, quando nós vemos uma pessoa dentro da igreja incrédula, cega, não apegada no Senhor, se ela não compreendeu a graça, então é por ignorância, porque ela não foi direcionada, quem sabe foi enganada por um falso profeta, foi enganada pela religião e pensou que a vida cristã era como Marta, trabalhar para Deus de forma precoce, para aí ter méritos por justiça pessoal, por obras. Ou quem sabe ela veio para a igreja e disseram para ela que a bênção era automática, que ela devia correr atrás da bênção. Quem sabe ela foi mal direcionada. Agora, se ela está recebendo um direcionamento correto e continua incrédula, então ela não está usufruindo da graça. Porque a graça, ela é eficaz para salvar todos, diz Hebreus 7:25, que Ele pode salvar completamente a todos que se achegam a Deus continuamente, confiando em Cristo. De forma que um coração acessível é essa parte que preenche o requisito para que o Deus tão interessado em abençoar consiga gradativamente. Ele vai inclinando o nosso coração. Então o inimigo, tentando através da velha criação nos convencer que tudo está perdido, e nós nos preparando diariamente, somos mais e mais a nova criação. Quando nós compreendemos quem somos, a nova criação, e que a nova criação ela não está sujeita à velha criação, muito pelo contrário, ela tem poder para reverter gradativamente os efeitos da velha criação, se estabelece a fé. A fé de que eu não estou em desvantagem, mas que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E de que os desafios que eu estou passando no percurso são coisas que Jesus já venceu na cruz do Calvário, já sepultou a velha criação, que essas coisas não têm o poder de me dominar, ainda que o sofisma mostre uma aparência forte. Porque, como nós vemos, a nível humano, sempre estaremos em aparente desvantagem. Josué era muito menor do que as muralhas de Jericó. Ele não poderia com seus socos quebrar aquilo para Deus. Moisés não poderia abrir o mar vermelho, nem vencer o exército de Faraó. A nível humano, Davi não poderia vencer Golias. A nível humano, nós sabemos que Abraão não poderia fazer um filho para Deus. Isso estava além da sua condição. De forma que a vida cristã não é aquilo que Abraão heroicamente faz para o Senhor, mas é aquilo que Abraão recebe por uma fé continuada. E Deus produz nele e através dele. Veja. Então a vida cristã é um milagre produzido, onde a graça não promete, ela cumpre. Porque esse negócio de dizer, Deus não me muda, porque o meu coração é muito duro, porque eu não consigo crer. Não venha com desculpa esfarrapada. É uma graça eficaz, muito maior que qualquer coração. Deus tem condição de inclinar nosso coração para Ele, Deus tem condição de nos fazer percebê-lo, Deus tem condição de nos fazer reinar em vida, porque para isso Jesus morreu. Ora, dizer que Deus não pode mudar o meu coração é chamar o sacrifício de Cristo de inútil e uma farsa. É chamar o Espírito Santo
de incompetente. Porque a salvação de uma alma não está além da possibilidade da Trindade, da graça. Não está. Isso não pode ser assim. Dizer que Deus não tem condição de salvar é ter uma postura de Judas, que se enforcou porque o que ele fez, o sangue de Jesus não poderia cobrir. Nosso coração não está fechado, está aberto para a graça. Então não é só crer e receber, mas também apegar-se. Receber segundo o nível de apego atual e ainda vê-lo o tempo todo como mais precioso. A herança vai sendo dada de acordo com o nosso coração se apegou do Senhor. Ah, mas eu estou na igreja e não prosperei ainda. Ah, minha saúde não melhorou, minha família não foi salva. Cuidado para não colocar isso em primeiro lugar. A herança vai sendo dada gradativamente de acordo com o que você vai se apegando no Senhor. E o tempo todo, a tua comunhão com o Senhor é mais importante que tudo isso. Deuteronômio 7:22 diz que Deus vai dando a herança gradativamente, aos poucos. Não precisamos entender como isso funciona. Não devemos murmurar. Não devemos nos conformar, mas também não devemos nos desesperar. A moderação. Nessa manhã pedimos, Senhor, dá-nos a moderação, um passo a cada dia. Amados, crendo no invisível, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Entrei para a família do próspero. Essa dívida é uma mentira. O pai da mentira é o diabo. A minha dívida foi paga na cruz. Eu sou próspero. Seja tudo que eu estou vendo mentiroso e o que ele falou, verdade. Eu fico com o que ele falou. Não estou negando a realidade. Estou dizendo que existe uma realidade superior e que essa conta será paga. É isso que nós devemos pensar. Sempre duvide de tudo aquilo que contradiz o que a Bíblia diz. Enfermidade, você é mentirosa, porque Jesus disse que eu fui curado. Então seja toda enfermidade mentirosa e a palavra de Deus verdadeira. Eu vou lutar e até o final eu vou acreditar que estou curado. E vou confessar que estou curado. E vou esperar até que isso se manifeste no meu corpo como quem crê. Se a fé não alcançou ainda, não tem problema nenhum tomar um remedinho, não tem problema nenhum. Mas sempre acreditando, não que vai piorar, mas que vai melhorar. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Está orando pela tua família, a pessoa está cada vez mais rebelde. Não adianta. Não vivo pelo que vejo, mas pelo que ele me falou. Abraão não viveu por aquilo que ele viu, mas ele viveu por aquilo que Deus falou com ele. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Como eu falei aqui na parte anterior. Against the odds, diz a tradução The Voice. E quer dizer, ele creu contra a superioridade visível. Se ele olhasse a nível humano, ele diria, existe uma superioridade dizendo que não. Ou seja, o não a nível visível, ele é muito mais forte do que o sim. Against the odds quer dizer contra a superioridade. A superioridade de que ele não poderia ter um filho, aquela força ao contrário, a sua vida humana, e aquela condição de não vai ter um filho, era muito maior do que ele acreditar que ia ter um filho. Então veja que a fé, ela vai contra toda a superioridade. Você tem contra ti os sintomas, o que você está vendo, o que estão falando, o mundo que jaz no maligno, e contra toda essa superioridade. Tudo diz que não, mas é um não tão claro, tão nítido. E o que você tem? O que Deus falou. Seja toda superioridade mentirosa e o que Deus falou, verdade. Ah, minha família está piorando. Eu olho, eu vejo. Aquela pessoa está se rebelando. Eu estou orando até cada vez mais rebelde. Mas eu fico, Atos 6:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua família. Veja, é uma guerra. Deus alimentando a nossa fé contra toda superioridade. Lá está uma batalha renhida, uma batalha titânica, extraordinária, sobre-humana, e sofismas tão bem colocados à nossa frente, mostrando a evidência aparente de que aquilo tem tudo para não dar certo. Veja, o que Abraão passou, o que Davi passou, o que Paulo passou.
E contra toda essa, entre aspas, evidência, eles alimentaram sua comunhão com Deus e conseguiram, pela graça, sustentados pela graça, ainda crer, esperar, perseverar e conquistar. Porque a fé não deve ter um final frustrado, porque isso não traz glória para o Senhor. A fé deve esperar, por isso que a esperança ajuda a fé. A fé ela é importante, mas a esperança faz com que ela persevere, até que aquilo aconteça e traga glória para o Senhor, não é? Então nós precisamos ter uma fé perseverante. Amados, os benefícios, os resultados estão aí na palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu para a sua família, Ele não volta atrás. Deus não é bipolar, fala uma coisa de manhã, à noite faz outra. Deus não é assim. O que Ele fala é para sempre. Deus é imutável. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Tudo que você ver, amados, que contradiz a Bíblia, chame aquilo de mentira. Não que você vai negar a realidade e viver agora de uma forma fanática, alienado, né? Não, eu não tenho doença, não é isso que eu estou falando. Você está vendo o gigante ali, ele existe, ele pode te esganar, mas você diz, existe uma realidade superior dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo, e eu posso derrubar aquele gigante com a ajuda do Senhor. O que é a fé? É crer que você pode vencer os sofismas, não ser magnetizado e hipnotizado por eles. Quando você vê uma pessoa dizendo algo antibíblico, é porque ele deixou de crer na verdade e decidiu crer na mentira. Ele está vivendo uma mentira. Trocaram a verdade de Deus para mentira. A Bíblia diz, você está curado, e o teu corpo cada vez pior. Você está numa situação onde a verdade e a mentira estão competindo com você. O que você vai fazer? Todo aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele vai morrer cerrado no meio, confessando a cura. Ele jamais vai se dobrar como Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misael, Ananias, Azarias, não se dobrar diante da estátua. Ele morre cheio de ferida em cima e embaixo, como Jó disse, se a minha pele toda for removida pelas feridas, no meu osso eu verei o Senhor. Isso é fé. Eu não me dobro, eu morro confessando a palavra. Se não disserem assim, desonram o Senhor. Abraão, 25 anos esperando uma resposta continuada, uma fé perseverante, acreditando que iria ter um filho. Quando ele se motivava, lá vinha o Espírito e motivava ele de novo, levantava o guerreiro de novo. Ó, seu alimento, que fez com que Elias andasse 40 dias e 40 noites. Quando nós estamos preocupados, ansiosos, tristes, com medo, com dúvida, certamente estamos na carne. Precisamos apenas voltar para o Espírito, alimentar-se do Espírito. Dizer, Senhor, eu me recuso, eu tenho um altíssimo privilégio que Adão abriu mão. Adão decidiu mudar na mente. Independente do Senhor, cortou o cordão umbilical com o Senhor e agora ele passou a ser Deus. Então ele busca em si mesmo e fica preocupado. Senhor, Lucas 9:23 diz, aquele pois que não renuncia a si mesmo, toma sua cruz cada dia e me segue, não pode ser meu discípulo. Então eu vou fazer isso agora. Eu renuncio essa preocupação e recebo a tua fé. Eu renuncio os meus pensamentos agora, recebo os teus agora, a tua fé. Eu renuncio esses sentimentos de medo, dúvida, ansiedade, preocupação, malícia e recebo a tua pureza e o teu amor. Senhor, não estou em desvantagem. Rios de amor estão fluindo no meio dessa situação. Há tanto amor em mim que essas pessoas que me maltrataram vão chegar até mim e não vão me pegar desprevenido, nu, mas vão me pegar com uma unção fluindo do meu ventre, rios fluindo do meu ventre. Há tanto amor para dar a elas. E o Senhor está amando através de mim, não é sentimento, eu decido amá-los, e ainda que eu não esteja sentindo nada, o teu rio de amor está fluindo, porque é pela fé. A tua fé está fluindo, eu posso estar tremendo aqui, mas eu decido, e o Senhor age em cima da minha decisão, a tua fé agora e não a minha preocupação. Essa é a vida trocada, aonde nós somos salvos pela sua vida, Romanos 5:10.
salvos pela sua vida. Não é uma ajudinha, não, é a presença mesmo. E essa troca é como a respiração. Eu coloco oxigênio para dentro e solto o gás carbônico. E será assim a vida toda. Nunca meu pulmão vai produzir oxigênio. Eu nunca posso produzir fé, mas a fé é dom de Deus. Estará sempre disponível. E como que eu recebo fé? Pela fé que já tenho. Como é que eu recebo os 12 cestos cheios? Os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho na minha mão. Ah, pastor, eu não tenho fé nenhuma. Então você não recebeu o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz em Romanos 12:3 que todos aqueles que receberam o Espírito, receberam uma medida de fé. É impossível o Espírito entrar e não ter uma fé inicial. Se não tem a fé, não tem a presença. Porque se tem a presença, alguma fé tem. Não é toda aquela fé que Deus vai dando através da comunhão, mas já é alguma fé. E é uma fé boa, porque tudo que Deus faz é bom. Você tem esse altíssimo privilégio. Trocar o teu livre-arbítrio pela dependência e o temor. O temor é o princípio da sabedoria e os loucos zombam do temor. Mas não sabe que o temor é esse link onde eu me ligo ao Senhor e usufruo o que Ele é, o que Ele sabe, o que Ele pode, ao invés da minha carne. As pessoas não entendem que isso não é loucura, isso é privilégio, convidá-lo, e Ele participa mesmo, como Ele é humilde. Lá está a fé disponibilizada, lá está o amor disponibilizado, o poder disponibilizado, para responder e dar a nós o seu caráter, desempenho e herança. E essas coisas, ele diz, e ele coloca em lugares bem claros, é interessante como Deus faz isso. Como ele sabe que o homem tem a tendência de esquecer 2 pontos principais, estou contigo e eu te amo. Ele colocou em lugares fáceis, colocou no Salmo 23, porque é o salmo mais lido. E colocou no último versículo do primeiro livro do Novo Testamento. Acho que todo mundo tem o Novo Testamento. Quando acaba Mateus lá, eis que estarei convosco todos os dias. E aí no Salmo 23 termina dizendo, o meu amor te seguirá, te perseguirá todos os dias. Então eu te amo e eu estou contigo. Essas 2 coisas podem aplacar todo o dardo inflamado de Satanás. Você está fazendo isso, Satanás, só que Deus está comigo e Ele me ama. Se nós tivermos a lucidez de lembrar disso bem no meio da peleja, somos mais que vencedores. Porque as 2 estratégias de Satanás chama-se o quê? Você é indigno, você é incapaz. Desde a queda, o homem luta com esses 2 pontos, só que ele se volta para si mesmo e acaba descobrindo que é verdade. Na sua condição humana. Você é indigno, você não merece que Deus te salve pelas tuas obras. É verdade, estou em desvantagem. Você é incapaz. Olhe todos os erros e falhas que você fez, você está sempre falhando. Então o inimigo está sempre trabalhando com 2 pontos muito interessantes na nossa vida cristã, que é você é indigno, você é incapaz. Ele quer colocar em nós um complexo de inferioridade e indignidade. Agora, o sangue de Jesus nos faz dignos. E o Espírito Santo, segundo a Coríntios 3, 5 e 6, diz que nós não somos inferior. Ele nos fez capazes de um ministério novo da nova aliança. Inferioridade, indignidade. Esses são os 2 gigantes que atacam a alma do homem ignorante. Você pode conversar com um cristão carnal, ele vai estar nesse ponto. Eu não sei se vou para o céu, eu não mereço, minhas obras, estou me esforçando. Ele está sempre olhando para o seu braço. Ele está sempre no vermelho diante de Deus, na questão de mérito, porque ele não está pegando emprestado a justiça de Deus. Eles não se sujeitam à justiça que é um presente de Deus para ele, e tenta estabelecer sua própria justiça, soberba. De forma que sempre estão se sentindo indignos diante de Deus. Bem feito. Bem feito. Não tem certeza de salvação. Bem feito. E a questão, já que rejeitaram o sangue e se sentem indignos, vão fracassar. Aí vão se sentir o quê? Incompetentes, incapazes, complexados, fracassados. Por quê? Porque rejeitaram o sangue, pisaram no sangue, e agora rejeitaram o Espírito, que os faria mais que vencedores. Excluíram a graça,
como Judas. Mas você e eu não, amém? Jamais vou dizer diante de Deus que não sou digno. Porque se o sangue de Jesus não me torna digno, eu estou chamando o sacrifício de Cristo inútil. Jamais vou dizer que sou incapaz de vencer qualquer luta que aparecer na minha vida. Porque isso seria dizer que o Espírito Santo que está em mim não é maior do que aquilo que está se apresentando. Ou seja, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, tudo que vier contra mim está fadado ao fracasso. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. Isso é uma lucidez, queridos, que nós ganhamos através da Escritura e da comunhão com o Senhor. Então, eles não ouviram como entrar na família. Tudo estava disponível, mas não para os cachorrinhos, mas para os filhos. Quem quer se fazer de cachorrinho, faça. Mas quem quiser ser filho, pode ser, hoje mesmo. Porque a herança é para quem? Para os da família. Quando você entra para a família de Deus, você passa a ter méritos por causa do filho mais velho. E você passa a ter honra e capacidade por causa do Espírito, para a glória de Deus. Mas diz Romanos 1:28, já que eles não se interessaram em conhecer a Deus, então, diz Romanos 1:21, 24 e 28, entregou eles a um sentimento perverso. Já que não tiveram o conhecimento de Deus como prioridade, então agora sofra a consequência de desprezar o conhecimento de Deus. E isto custa caro, irmãos. Se o nosso cristianismo não for direcionado a conhecer a Deus hoje mais do que ontem, nós vamos sofrer e o preço será muito alto. Você não imagina o quanto o crente carnal sofre, porque ele continua teimando com Deus, ele fica se jogando na ponta da espada. Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou trabalhar para Deus e vou ter méritos diante dele, porque eu vou dizer, olha Deus o que eu fiz. Ele teima na justiça pessoal. Deus está oferecendo sangue, não, eu vou pelas obras. Deus está oferecendo descanso, descanse das suas obras agora e comece com as minhas. Não vá pelo esforço agora, receba a minha fé, o meu amor, viva agora pela minha presença. Não, eu vou me esforçar. Teimosos, mas a graça produz mais resultados. Quando nós, ao invés de vivermos pelo nosso braço, nós chamamos o Senhor para participar, o fardo fica leve. Sabe como é gostoso, queridos, viver pela graça? Diz que a igreja de Colossos não estava crescendo até que eles compreenderam a graça de verdade. Colossenses 1:6. A herança é oferecida, queridos, mas nós não podemos perder o tempo da visitação, porque o tempo da visitação nos dará olhos, ouvidos, coração. São coisas que precisam ser resgatadas. Aí nós temos a fé. Aí nós temos uma herança segura, nós temos uma vida de qualidade. Lá está o inimigo, trabalhando na mente dos teimosos. Você é indigno, você é inferior, você é incapaz. Já que não querem ouvir a verdade, vão ouvir a mentira o dia todo. E quando ficarem angustiados, a Bíblia diz, Oséias 5,15, volte-se para Deus. Quando estiverem angustiados, voltarão para mim, já que desprezaram o conhecimento do Altíssimo. Porque há um monte de pessoas que querem que você seja Deus para eles, viu? Eles não querem resolver isso diante de Deus, eles querem um atalho. Eu não vou ser Deus para ninguém. Sou como João Batista, que diz, eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Se quer crer nele, creia. Se quer rejeitá-lo, vou continuar orando e amando você. Continuar orando por você e amando você. Mas eu não vou ser Cristo para você, porque diz que muitos falsos cristos virão. Eu subo no monte, eu levo a água, só põe envelope aqui, porque a tua vida é minha responsabilidade. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu ensino o caminho, eu ensino a letra, mas eu digo, eu nunca vou te dar revelação, eu só vou te dar informação. Quem vai te dar revelação é a tua comunhão em resposta a essa palavra. Porque eu posso te dar o Logos, isso é importante, é em cima disso que o Espírito vai trabalhar, não é verdade? Não podemos desprezar o Logos. Eu posso te dar o Logos, mas a tua resposta ao Logos te dará o rema
é você e Deus, isso aí foge da minha alçada. Eu me recuso a ser o rema em pessoa, sento no trono de Deus como se fosse Deus. Irmãos, se você tocar em mim, irmãos, eu tenho rema se eu pôr a mão na tua cabeça. Eu me recuso a ser Deus para os carnais. Você também que está ouvindo essa mensagem, não seja Deus para os carnais. Se eles vierem até você, eles vão voltar sem a resposta. A não ser esta: o Cristo que falou comigo quer falar com você. Ai, não tenho tempo, eu não escuto ele. Ai, ele não fala comigo, porque eu não consigo ouvir a voz dele. Problema seu. Eu vou orar por você e vou amar você, mas se você quer me fazer de oráculo de guru, você não vai ter aqui um guru, um oráculo. Há várias pessoas que gostariam que Deus aparecesse para eles, pof! Eles fariam todas as perguntas que eles queriam, anotariam numa... Só que Deus não faz isso. E se Deus não faz isso, eu vou fazer isso? Venha até mim, eu vou abrir a Bíblia e diz: olha, a Bíblia diz isso, você quer fazer? Faz, não quer fazer? A tua vida é tua. Irmãos, cuidado, porque há perigo em todos os sentidos, Paulo dizia, né? E que nós não possamos, de maneira alguma, sair daquilo que Deus nos chamou para ser. Benção sim, canal de benção sim, mas fonte de benção não. Eu só posso entregar o que o Senhor me entrega, né? E quando o Senhor me cala, eu não tenho nada a dizer. Quando o Senhor fecha a minha boca, eu não tenho uma revelação, nenhuma revelação, não tenho, nem uma profeciazinha, nenhuma profecia, nem um consolo assim, um passar a mão na minha cabeça, nem isso eu não tenho. Porque quando Deus endurece um coração, Ele endurece para o próprio bem da pessoa, para que ela não fique achando uma outra fonte, nunca se volte ao Senhor e seja salvo. Assim a pessoa sempre se voltará a você e não será salvo. Estou com dor de cabeça. Esse pastor é quente, acabou a dor de cabeça. Estou com uma dúvida, faça assim, assim. Opa, então ele achou um guru. Isso aí não é cristianismo, isso é hinduísmo. Há muita gente que gostaria de hinduísmo, sabe? Mas aqui é cristianismo. Nós temos que estar unidos ao cabeça. Isso é individual. Como corpo, sim, que gostoso, mas unido ao cabeça. Irmãos, não seja a cabeça de ninguém. Se Deus te der uma palavra para que essa pessoa se estimule e levante para voltar-se ao Senhor, claro, não há dúvida. Uma revelação, uma profecia, um pôr de mãos para levantar. Agora, depois que a pessoa se levantou, ande. Depois que Pedro saiu da prisão, o anjo não carregou ele no colo, diz: vai, ande. É ou não é? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.